Às vezes a gente desconecta mesmo, sabe? Às vezes você está mais envolvido no trabalho, às vezes está mais envolvido com alguma questão familiar, às vezes está mais introspectivo, ou às vezes as coisas só se perderam mesmo porque vocês foram desses casais que deixaram a rotina levar e de repente ficou aquela coisa muito linear, sabe? Assim, parecem só grandes amigos. E todo relacionamento vocês devem sim ser melhores amigos, mas não podem ser só melhores amigos. Deu para entender? Nosso vídeo de hoje é sobre 7 questões que vocês podem se fazer quando sentirem que estão assim distantes e desconectados. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Larissa Mourão, eu sou psicóloga e aqui nesse casal a gente. Opa! Ó, o ato falho! E aqui neste canal nós falamos sobre as questões da vida e do dia a dia de uma maneira mais prática e mais descomplicada. Caso você queira me seguir por outros canais, eu vou deixar aqui na descrição do canal. E claro, eu não posso deixar de pedir o seu like e o seu comentário para você seguir a página. Então vamos começar. Primeira pergunta: há algo que você sente falta que nós costumávamos fazer? Geralmente no início do relacionamento, os casais fazem mais coisas, têm mais ligações, têm mais eventos e coisas assim. Eles se preocupam mais em, vamos dizer, deixar atrativo o relacionamento, sabe? E com o tempo, com a rotina, os casais vão ficando muito lineares. Então eles frequentam os mesmos lugares, fazem as mesmas coisas, viajam para os mesmos lugares. A gente tem que contrabalancear isso. Então as coisas que eram feitas lá no início, geralmente são coisas que vocês gostavam e vai deixando de fazer porque o relacionamento ficou estável. É como se assim, não precisamos mais alimentar isso, mas precisa. Então, se está sentindo que está muito longe, muito esquisito, se perguntem aí um para o outro o que nós costumávamos fazer, que a gente parou de fazer e que era bom de fazer. Essa é a primeira pergunta que vocês podem começar. Pergunta número 2: em que momento da vida você descobriu que queria construir uma vida comigo? Em tese, relacionamentos, você começa pensando em, bom, estamos começando, vamos até o fim. Ninguém começa um relacionamento pensando em data de validade. Olha, vamos começar aqui, mas daqui 5 anos a gente vai terminar. Ninguém faz uma coisa dessas. Então, começar a questionar isso, olha, o que que te fez descobrir assim, é essa pessoa? Eu quero estar com você por XYZ, resgata um pouco dessa memória do porquê que aquilo ali começou e trazer um pouco de sentido do porquê que deve continuar. Terceira pergunta: qual foi a coisa mais valiosa que você aprendeu comigo? Essa pergunta dá uma sensação de assim, nossa, importância, aprendeu alguma coisa comigo, fez uma coisa diferente, criou maturidade, adquiriu uma habilidade nova. Isso mostra uma conexão diferente ali entre esse casal e saber que você ensinou alguma coisa para alguém dá muito valor e saber que você aprendeu alguma coisa com alguém torna aquela pessoa uma referência de ensinamento, de admiração, de valor. Então, trazer um pouco dessa pergunta de qual foi a coisa mais valiosa que eu aprendi ou qual foi a coisa mais valiosa que você me ensinou, traz essa sensação de importância. E, obviamente, dentro de relacionamentos, a gente precisa, inclusive, a gente quer se sentir importante. Como posso fazer você se sentir mais visto e apreciado? Essa é a nossa quarta pergunta. Como entra, às vezes, muito dessa rotina, e a rotina é um negócio que realmente ela vai deixando a relação assim linear demais, sabe? Por isso muitas vezes esse casal desconecta. Então, às vezes a gente ama de uma forma, mas não é a forma que a outra pessoa se sente amada. A gente não vai conseguir entregar amor muitas vezes da forma que o outro quer, porque cada um ama de uma maneira singular. Mas é importante fazer essa pergunta quando tem a desconexão, quando tem a distância, porque te dá um clique de, olha, eu tenho aonde começar. Eu tenho um ponto de partida. Isso deixa tudo muito mais fácil do que ficar essa coisa meio devagada, assim, sabe? De, eu não sei muito bem o que fazer, eu não sei muito bem por onde começar. Então, traz esse elemento, pergunte. Gente, o recurso da pergunta ele é maravilhoso, porque a pergunta te dá uma resposta e a resposta te dá um caminho. Então, pergunta, fulano, como você sente, como você gostaria que eu te amasse mais, demonstrasse mais? O que que você sente que você está valorizado? O que você gostaria de ouvir? Questionem. E muitas vezes essas perguntas, elas podem ser um caminho de ida e volta, sabe? Ela pode ir, mas ela também pode voltar. Esse tipo de pergunta, nossa, ele cria conexões assim muito interessantes entre um casal. É uma grande oportunidade de reconectar. Essa pergunta eu acho ela, inclusive, muito especial. O que você percebe em mim que eu acho que eu não consigo ver em mim mesma? Essa é a nossa quinta pergunta. Às vezes a pessoa consegue ter um olhar sobre nós de fora. Quando a gente vê de dentro, a gente vê uma coisa, mas quem vê de fora vê outra. Às vezes você tem um comportamento, sei lá, às vezes você é uma pessoa muito grosseira, mas você tá tão habituado a ser grosseira que você não vê que você é uma pessoa grosseira, mas o seu parceiro tá vendo que você é. Às vezes ele pode te dizer isso para você ter um clique. Só que aqui é uma pergunta que a gente tem que ter cuidado, porque pode ser que o que você vai ouvir você se ofenda.
ou você acha um absurdo, ou você entra em modo de defesa. Então, quando for fazer essa pergunta, é de coração aberto. Você tem que ir com a ideia de, olha, eu vou ouvir uma coisa, que talvez eu não vou. Oh, meu Deus, a tosse de cachorro, gente, até hoje. Às vezes eu vou ouvir uma coisa que eu não vou gostar tanto. Mas se está me dizendo, pode ser importante. Não pega isso como um ataque, pega isso como uma reflexão. Use isso de uma maneira inteligente. Qual foi a última vez que você se sentiu loucamente apaixonado por mim? Essa pergunta ela é muito profunda. E alguns relacionamentos, eles não necessariamente tiveram a fase da paixão, essa fase meio louca, sabe? Essa emoção toda. Mas é uma pergunta legal de você fazer para saber ali qual que era o momento da história de vocês que estava sendo construído que havia essa paixão. Porque, por exemplo, a paixão é um véu. Então, muitas vezes os casais eles ficam tão fusionados, eles colam tanto um no outro, que não sobrou um mistériozinho, não sobrou uma falta, não sobrou alguma coisa ali para dar uma atiçada, vamos dizer assim, uma coisa de nossa, tem algo ali novo, diferente, sabe? Eu acho que você entendeu a ideia. Então, às vezes é importante perguntar disso para saber em que momento do relacionamento essa paixão foi meio que indo embora, essa paixão foi meio que sumindo. A paixão é importante. A paixão tem essa função de criar uma primeira conexão. Então, traz essa pergunta: qual foi a última vez que você se viu assim loucamente apaixonado por mim? Às vezes pode até tirar o loucamente, mas em que momento havia paixão? É uma boa pergunta. Qual o objetivo que você gostaria que alcançássemos juntos? Essa sétima pergunta ela é legal e eu sempre digo que a gente precisa criar conexões no casal lá no futuro. Porque se nós estamos caminhando para o futuro e estamos juntos no presente, nós temos que saber que no futuro há algo também que nos liga. Não é só aqui, não é só agora, não é só o presente. O que é que tem lá na frente que também vamos estar fazendo parte um do outro? Então, às vezes é o projeto de, vamos ter uma família. Vamos mudar para a Irlanda, vamos comprar uma casa, vamos fazer um financiamento de 30 anos juntos. O que vocês têm lá no futuro? Às vezes isso se perde, às vezes vocês já inclusive conquistaram muitas das coisas que vocês planejaram e agora não tem mais nada. Não precisa ser nada para daqui 5, 10 anos. Pode ser uma viagem que está marcada para daqui a um ano, mas tenham alguma coisa que fala assim, olha, lá no futuro nós temos um projeto em conjunto, lá no futuro nós temos um encontro que está para acontecer. Tenham algo do futuro. Essa pergunta ela é muito importante. Às vezes se perdeu, às vezes viu que já não tem mais projeto, e às vezes precisa ver que tem sim. É uma pergunta bônus. Você me amaria se eu fosse uma minhoca? Gente, eu amo muito essa pergunta, porque ela demonstra assim a busca de um amor muito maior, a busca de um amor muito mais longe. É a busca do amor na impossibilidade de se amar, amar uma minhoca. E é engraçado porque essa pergunta ela geralmente é muito feita pelas mulheres, que é exatamente essa busca de e se tudo ficasse muito louco e desandasse, você ainda me amaria? Essa pergunta ela é muito legal de fazer e, obviamente, a resposta vai ser que sim, em um relacionamento que está legal. Você pode ouvir um não também, mas não se surpreenda por motivos óbvios. Você que está fazendo essa pergunta, você amaria seu parceiro se ele fosse uma minhoca? Eu acho que não. Olha, todas essas perguntas podem ter respostas positivas, também podem ter respostas negativas. As respostas positivas são ótimas, é onde dá para você se prender. As respostas negativas são as respostas que vocês vão pegar para refletir. O que realmente desconectou? Inclusive, talvez refletir se essa relação ainda faz sentido, porque às vezes realmente, de todas as respostas, vocês viram que assim, perdeu, acabou aqui, meio que a coisa já não tem muito mais para onde, vamos dizer assim, para onde evoluir. A gente precisa refletir das coisas e a gente precisa muitas vezes pegar os resultados bons e falar, olha, tem uma coisa boa aqui, então dá pra gente ir. Mas às vezes não tem e a gente tem que saber a hora de abrir mão pro bem dos dois, inclusive. Uma dica extra aqui pra você, tá? Pega essa conversa pra acontecer no momento descontraído, não é depois de 12 horas de trabalho, com a cabeça que já foi com Deus, você vai falar, agora nós vamos fazer 7 perguntas pra gente, 7 perguntas mais a pergunta bônus da minhoca, pra gente falar disso. Não, é aquele dia que vocês estão tranquilos, confortáveis, tomando um vinhozinho, uma cervejinha, batendo um papo, sabe? Uma coisa assim mais. A intenção é que isso seja mais leve do que mais pesado do que aquela conversa, olha, nós desconectamos, precisamos não sei o quê. Não. Traz isso numa descontração que vai funcionar de forma mais leve.